Alô comunidade, alô Brasil, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente. A gente chega sempre às 5 horas da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo ao vivo. E depois muita gente nos acompanha também com as notícias nesse ICL Urgente, que é assistido como um resumo do dia, né, do que de mais importante aconteceu. Eu cumprimento todas e todos que nos acompanham ao vivo e também uma saudação para a turma que nos acompanha mais tarde. Deixe o seu like na transmissão, né? Você nos ajuda bastante. Se inscreva também no canal, no ICL, para nos ajudar a crescer cada vez mais. Essa comunidade fica cada vez maior. E eu tenho a companhia mais uma vez da Laura Cocho na atualização das notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo pelos canais do YouTube do ICL, pelos nossos canais parceiros no Brasil e no mundo, Rodrigo. Eu tô vendo aqui no chat que tem um pessoal da Itália assistindo a gente, a Rosemary Nascimento. Então, um beijo para vocês, também um beijo para quem está assistindo a gente no offline, como você comentou. E como sempre, eu quero convidar vocês a participarem da nossa enquete. A gente coloca uma enquete no YouTube quando o programa está ao vivo. E a nossa enquete de hoje é a seguinte: a PEC do fim da escala 6x1 vai sair antes das eleições? E as opções são: 1, sim, o Alcolumbre vai ceder; não, o Centrão vai segurar; e a última opção é talvez, depende da reunião com o Lula. Rodrigo. Reunião com Lula é a reunião do Alcolumbre com Lula. Já já vamos trazer detalhes sobre isso, porque no dia de hoje, nessa terça-feira, aconteceu esse encontro. Várias notícias importantes relativas a esse assunto, o fim da escala 6x1. Vamos começar por aí. O relator da PEC, né? PEC é emenda constitucional, projeto de emenda constitucional. O relator da PEC, que prevê o fim da escala 6x1, o senador Omar Aziz, senador pelo estado do Amazonas, ele confirmou que pretende votar o texto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já na quarta-feira da próxima semana, dia 2 de setembro, um mês antes do primeiro turno das eleições. A informação foi revelada pelo próprio Aziz numa entrevista ao vivo no ICL Notícias, primeira edição. Eu estava lá com a nossa equipe, o William De Luca, a Heloísa Vilela, a Manu Borges, e a gente conversou com o senador Omar Aziz e ele trouxe ao vivo durante o ICL Notícias, primeira edição. Inclusive temos as imagens aí, né, da entrevista. Agora vai, né, era chamada no N1, porque justamente o Omar Aziz confirmou. Semana que vem, dia 2 de setembro, ele põe em votação na Comissão de Constituição e Justiça o texto, ele é o relator. Ele diz que não vai fazer mudanças no texto, preservando a proposta que chegou da Câmara dos Deputados. Você sabe, né? O Brasil é bicameral. Então, os deputados aprovam um projeto, sobe para o Senado. Se o Senado muda tudo, ou muda muita coisa, precisa voltar para a Câmara. O que o Omar Aziz está pretendendo fazer até como estratégia? Não muda quase nada do que vem da Câmara. Ele falou, bom, pode ser que alguém apresente emendas e tal, mas da minha parte como relator não vou apresentar, porque minha ideia é aprova do mesmo jeito que veio da Câmara e já começa a valer. Então, a estratégia é tentar costurar um acordo para votar a PEC no plenário do Senado também durante esta semana que vem, que é a semana do chamado esforço concentrado. Vamos ver se isso vai rolar, porque depende, a segunda parte depende do Davi Alcolumbre. Então, primeiro passa pela Comissão de Constituição e Justiça, e aí, tanto o Omar Aziz, que é o relator, como o presidente da comissão também já deram todos os sinais de que vão fazer aprovar rapidinho na CCJ. Aí vai para o plenário, 81 senadores têm que aprovar. E é aí que mora o perigo. Davi Alcolumbre pode querer enrolar a votação, e a oposição bolsonarista vai apresentar emendas, uma sequência de emendas, para tentar mudar bastante o projeto, obrigando a voltar para a Câmara. Tudo isso para tentar não aprovar antes das eleições, porque é uma proposta importante para o Lula. Então a estratégia da extrema-direita bolsonarista é bloquear o fim da escala 6x1, apesar do relator, que é de um partido de centro, né? Ele é do PSD, ele não é da esquerda, mas ele disse no N1 de hoje, essa não é uma pauta de esquerda nem de direita, é uma pauta da civilização, né? O trabalhador viver melhor, disse o Omar Aziz, que promete então que semana que vem passa o projeto na CCJ. Bom, como eu disse, isso tudo depende também do Alcolumbre depois. E há um esforço monumental aí do Poder Executivo para negociar com o Davi Alcolumbre. O presidente Lula vai se reunir com os presidentes do Senado,
o Alcolumbre, e o presidente da Câmara, o Hugo Motta, para tentar destravar pautas prioritárias do governo, incluindo, claro, a primeiríssima é o fim da escala 6x1. Mas o Lula vai se reunir com os dois para tratar também da PEC da Segurança Pública e do projeto de lei das terras raras, para que tudo seja aprovado ainda este ano, de preferência antes das eleições. A Laura tem mais detalhes sobre isso. Será que dá tempo, Laura? Citei 3 projetos aí: fim da escala 6x1, as terras raras e a PEC da Segurança Pública. Tem mais, né? Rodrigo, e essa é a grande dúvida, tanto do lado do governo Lula quanto do lado do Flávio Bolsonaro, que está tentando aí adiar, como você comentou. Mas esse encontro do Lula com o Motta e o Alcolumbre já tem até data marcada, que é quinta-feira, dia 26. E a ideia do Lula é alinhar para o período aí entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro a votação de projetos que, como você mencionou, podem ter impacto eleitoral. E aí, nesse período, os deputados e senadores vão fazer uma pausa aí na campanha eleitoral para analisar e votar os projetos. Vale dizer aqui que o Congresso não está de recesso, né, Rodrigo? Os parlamentares não estão de férias, mas as atividades estão andando aí a passos de tartaruga desde o começo desse processo eleitoral. No Senado, é o que você falou, o interesse do Lula está principalmente na PEC do fim da escala 6x1 e na PEC da Segurança Pública e também no projeto de lei das terras raras. Mas o governo também quer aprovar alguns projetos na Câmara dos Deputados, que é liderada lá pelo Hugo Motta, como a medida provisória da taxa das blusinhas e o projeto que autoriza o uso do excesso de arrecadação com a venda de petróleo para assegurar aí os preços da gasolina e do diesel, Rodrigo. Laura, só fica um pouco mais na tela, só para você me confirmar. Eu acho que dei uma informação imprecisa. Eu falei, hoje ainda o Lula vai se reunir com o Alcolumbre. Não é hoje, não. Não, quinta-feira, dia 26, isso. Quinta-feira. Então, corrigindo, é na quinta-feira a reunião do Lula com o Alcolumbre e com o Hugo Motta, com os dois, para destravar todas essas pautas aí que a gente trouxe. Obrigado, Laura. Bom, o problema disso tudo é que pelo menos um desses projetos do governo pode ficar só para depois das eleições. Segundo a apuração do jornalista Caio Junqueira, da CNN, Alcolumbre sinalizou que deve concluir a votação da PEC do fim da escala 6x1 só depois de outubro. Então é aquilo que a gente vinha trazendo aí desde o começo do programa. O Omar Aziz, o Lula, o Poder Executivo, prometem que na CCJ do Senado passa rápido, semana que vem. Mas o plano do Alcolumbre é que não vá para o plenário do Senado. Ele sinaliza que vai concluir só depois das eleições. Então, passaria na CCJ, mas se depender do Alcolumbre, no plenário só em novembro. Por que isso tudo, né? Porque ele é representante dos empresários. Não quer entregar de bandeja o fim da escala 6x1 para não agradar o Lula, para não desagradar os empresários e para ainda mostrar para o Bolsonaro, olha aí, eu dei uma forcinha. Não teve jeito, é impossível impedir a aprovação dessa proposta, que é muito popular, mas pelo menos eu adiei para não entregar essa bandeira para o Lula, mais voto para o Lula no fim da escala 6x1. Vamos ficar de olho, provavelmente é o que vai acontecer. Passa na CCJ e o Alcolumbre dá mais uma travadinha, depois o Lula vai tentar destravar na quinta-feira. Vamos ver, vamos ver. Falando no presidente Lula, a principal atividade dele hoje, o Lula participou da cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado, dia 25 de agosto, Dia do Soldado no Brasil. O evento aconteceu, sabe onde, gente? Lembram do acampamento golpista em Brasília? Onde os golpistas ficaram acampados e de onde saíram para o 8 de janeiro? Foi lá. O Lula foi participar do evento no QG, é o quartel-general do Exército, alguns chamam de Forte Apache, né? A gente sempre relembra essas imagens de triste memória, essas imagens são de hoje, é o Lula com os militares. Mas a gente sempre relembra as imagens de triste memória, o acampamento dos golpistas no mesmo local onde hoje esteve o presidente. Essa turma aí do bolsonarismo é bom a gente não esquecer. Eles queriam impedir a posse do presidente legitimamente eleito. Acamparam ali com o apoio de uma parte dos militares. Então, por isso, o Lula hoje foi ao covil dos golpistas. Uma parte dos militares queria o golpe. Parentes de militares, o pessoal da reserva, aquele general Vilas Boas, golpista, a mulher do Vilas Boas foi lá fazer discurso com os golpistas, o Braga Neto, muitos deles presos. Mas sobrou ainda bastante golpista lá do lado dos milicos, viu? Temos que tomar cuidado. Mas o presidente Lula participou e falou sobre vários assuntos. A Laura traz um resumo para a gente dessa cerimônia de hoje. O Lula
reunido para o Dia do Soldado. Laura. Rodrigo, só uma correção. Você errou a data aí, eu também, gente. Dia 26 é amanhã, quarta-feira, não quinta. Então, essa reunião aí do Lula, do Mota e do Alcolumbre vai acontecer amanhã, 26, quarta-feira. Mas voltando aqui para o Dia do Soldado, essa presença do Lula é mais um aceno aos militares, né, Rodrigo? Depois de um momento conturbado na relação do Lula com as Forças Armadas. O presidente também tem prometido ampliar os investimentos na defesa num eventual aí novo mandato, caso ele seja reeleito. A gente, inclusive, trouxe um trecho da fala do presidente Lula, que eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela. O trecho é o seguinte, olha só, abre aspas. Hoje é dia para a gente homenagear as Forças Armadas e o Exército. A novidade foi que as primeiras mulheres participaram de um desfile militar. Estão preparadas para mostrar que mulher pode estar em qualquer lugar. É importante um instante da política, né? Num instante da política em que a defesa entra como prioridade da política brasileira. Defesa não pode ser uma coisa para quando sobrar dinheiro. Foi isso que o Lula disse, Rodrigo. A gente também trouxe dados aqui do sistema Siga Brasil, que mostram que entre 2023 e 2026, o presidente Lula reservou 40 bilhões de reais, especificamente aí para investimento nas Forças Armadas. E também vale lembrar que durante o discurso na Convenção Nacional do PT, que aconteceu aqui em São Paulo, no início do mês, o presidente Lula também defendeu a soberania nacional com relação aí ao investimento nas Forças Armadas, Rodrigo. É impressionante isso, né? Como aqueles que se dizem patriotas não investiram nas Forças Armadas. O presidente Lula já tinha sido o presidente nos mandatos anteriores que mais investiu em reequipar as Forças Armadas, reequipou também a Polícia Federal. Lá no primeiríssimo mandato do Lula, a Polícia Federal estava sucateada, e aí veio no primeiro mandato, ainda Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça, equipou a Polícia Federal, equipou os militares, e depois uma parte da Polícia Federal foi para o golpismo na Lava Jato, e uma parte dos militares para o golpismo no 8 de janeiro. Impressionante, mas é uma política de Estado, tá certo, Lula? Do jeito que está o mundo, precisa ter uma política de defesa, só que não pode ser a política de defesa decidida lá em Miami, lá em Washington, né? Os militares brasileiros são formados ainda pela Escola das Américas, na mentalidade de alinhamento com os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos querem intervenção, a gente tem que investir em defesa com independência, e isso que está propondo o Lula, e foi isso que ele falou também no Dia do Soldado. Aliás, ele se encontrou com o Mourão, né? Acho que a gente tem imagem disso, aquele que foi vice, o general Mourão, que foi vice do Bolsonaro. Olha ali o Lula, não sei se dá para ver, o Lula tá com o chapéu tradicional dele, e ali, ao fundo, de gravata, é o Mourão, que está ali cumprimentando as pessoas. Passa por ele também o Múcio, ministro da Defesa. É curioso, né? A gente tem esse encontro entre o Lula e o Mourão no local de onde os bolsonaristas organizaram o acampamento e o ataque à democracia. O Mourão que, de certa maneira, naquele momento, pelo menos, não estava mais vinculado ao bolsonarismo, mas foi o vice e o representante desse governo nefasto do Jair Bolsonaro como vice-presidente. Olha, um fato que tem causado certo desgaste, né, na candidatura de Lula, a gente vai falar disso agora. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que representa o filho do presidente, o Fábio Luiz, vai tentar um encontro com o ministro do Supremo, André Mendonça. Esse aí é o Marco Aurélio. O André Mendonça, está com 2 processos relativos ao Fábio Luiz lá na corte. Há ainda um terceiro que está sob relatoria do ministro Flávio Dino. Há forte suspeita de que ou o André Mendonça permite ou ele favorece vazamentos que partem do gabinete dele para abastecer a imprensa com fatos favorecendo o bolsonarismo na véspera da eleição. Essa é a suspeita que muita gente tem. O André Mendonça nega. Mas tem lá delegado da Polícia Federal. Na sexta-feira, o Luiz Nassif, o jornalista veterano, veio aqui ao N2 e conhece desse assunto. E ele escreveu um artigo dizendo que tem a turma da Lava Jato antiga, da Polícia Federal, lá incrustada no gabinete do André Mendonça, vazando e municiando a imprensa com dados para atacar o filho do presidente Lula. Marco Aurélio de Carvalho, advogado, voltou a conversar com o ministro da Justiça, Wellington César Lima, e com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, sobre esses vazamentos. O advogado do filho de Lula tem cobrado o andamento da investigação e a responsabilização de servidores que têm vazado informação não confirmada para favorecer o Flávio Bolsonaro. De um lado, seguram a investigação sobre o Dark Horse, o André Mendonça, está sentado ali e não deixa andar. E de outro lado, é a teoria em Brasília, ele nega, mas de que policiais federais dentro do gabinete dele estão abastecendo a imprensa
para atingir o filho do presidente Lula. Quem também comentou sobre o vazamento de informações com conteúdo eleitoral, com objetivo eleitoral, foi o candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad. A Laura tem informação sobre isso também. Rodrigo, numa entrevista coletiva no escritório de campanha, o candidato Fernando Haddad afirmou que o vazamento de informações sigilosas pode acabar comprometendo a investigação que envolve o Fábio Luiz, filho do presidente Lula, e também que a quebra irregular de sigilo pode gerar consequências e até colocar em risco o resultado da apuração. O Haddad também alertou que uma irregularidade como essa, cometida durante a investigação, pode também no futuro abrir espaço para questionamentos sobre a validade do processo. Rodrigo. Muito bem, Laura, eu estava até aqui tomando uma aguinha, mas estava ouvindo o que você falou. É o Haddad seguindo na mesma linha de que, dependendo do que for vazado e do que se comprovar, pode, né, acabar levando à nulidade do processo. Ninguém quer nulidade do processo. Mas a Lava Jato agiu assim, Laura. A Lava Jato abusou tanto, manipulou tanto, que no final os processos tiveram que ser cancelados. Porque havia manipulação. E os lavajatistas estão ali, lado a lado com o André Mendonça. É uma aliança do lavajatismo com o bolsonarismo, representados, esses dois setores, no gabinete do ministro André Mendonça. Infelizmente, eu não estou dizendo que ele pessoalmente seja um sujeito desonesto, mas politicamente é o que nós estamos assistindo. Uma operação para usar a justiça e a polícia com fundo eleitoral. E a imprensa brasileira, claro, cumprindo essa tarefa que ela gosta. Já cumpriu em outros momentos? Véspera de eleição, fala do filho do Lula. Olha, gente, eu vou só lembrar aqui, já que ontem foi a data do suicídio do Getúlio Vargas. Você sabe qual que era um dos ataques que se fazia ao Vargas, e ele se suicidou? A direita brasileira, a UDN, era atacar o filho do Getúlio Vargas. Era chamado de o filho rico do pai dos pobres. Lutero Vargas. Era atacado. Para atacar o Vargas, atacavam o filho. Mudou quase nada, né? Para atacar o Lula, atacam o filho. Vamos falar de pesquisa pelos estados? A gente tem sempre trazido aqui para você ir entendendo como é que está o quadro candidaturas a governador e ao Senado. Vamos falar primeiro do Rio Grande do Sul. Juliana Brizola, falando em Vargas, né? Juliana Brizola, neta de Leonel Brizola, lidera a corrida ao governo do estado lá no Rio Grande do Sul. Ela é candidata pelo PDT com um vice do PT. Edgar Preto é o vice da Juliana Brizola. Ela tem 38% no primeiro turno contra 32% do candidato bolsonarista, o Zucco. Em terceiro, o candidato do MDB, Gabriel Souza, que é apoiado pelo atual governador Eduardo Leite. E se houver segundo turno, pesquisa Real Time Big Data revelada hoje, né, divulgada hoje, melhor dizendo, a Juliana Brizola do PDT lidera com 45%, o Zucco do PL tem 41%. Lá no Rio Grande do Sul, a frente ampla se formou, né? PT, PDT, PSB, PCdoB, toda a centro-esquerda reunida para tentar derrotar o candidato do bolsonarismo, e a Juliana Brizola é a candidata. E para o Senado no Rio Grande do Sul, ali está tudo embolado, gente. É uma quantidade de candidatos. Você tem o Marcel Van Hatten aparecendo em primeiro nessa pesquisa, com 20%. Ele é do Partido Novo, é de extrema direita, o Marcel Van Hatten. Em segundo lugar, Manuela Dávila, do PSOL. Em outras pesquisas está invertido, a Manuela Dávila aparece um pouco na frente, mas está tudo embolado. Depois vem Sanderson, do PL, o Paulo Pimenta, do PT, com 15%, o Rigoto, do MDB, também com 15%. É uma disputa com 5 candidatos para 2 vagas. É uma disputa ao Senado bastante equilibrada. A Manuela Dávila tem boa chance de se eleger. Talvez a direita faça outra vaga aqui ao Senado. Vamos ver. A gente vai sair do Rio Grande do Sul e vamos para o extremo oposto do litoral brasileiro. Vamos subir o litoral em direção ao Rio Grande do Norte. Pesquisa no estado do Rio Grande do Norte. Quem lidera para governador é Alisson, o candidato do União Brasil. Ele tem 25%, mas está seguido de perto pelo Cadu de Lula, do PT, que tem 21%. O nome dele é Cadu Xavier, mas ele adotou o nome de Cadu de Lula. E tem 21%, está em segundo lugar. Em terceiro, Álvaro Dias, do PL, que não é aquele Álvaro Dias do Paraná, o nome é o mesmo, mas é outro. Então, a tendência é o candidato do PT subir. Ele estava com 8%, agora ele já subiu nessa pesquisa. E o candidato do PT, puxado pelo Lula e pela governadora Fátima Bezerra, do PT, deve ir para o segundo turno. E se tivesse segundo turno, como é que tá? Tem empate aqui, hein? Entre Alisson com 35%
e o Cadu de Lula, que tem 34%. Portanto, o PT tem chance de manter o estado do Rio Grande do Norte, se esse candidato que veio, né, lá de trás, com pouco conhecimento, agora mais conhecido, vai avançando nas pesquisas. E para o Senado, né? A gente tem para o Senado? Tem também. O Senado no Rio Grande do Norte, primeira colocação, Stevenson Valentim do Podemos. Em segundo lugar, a Zenaide Maia, e a Samanda de Lula está em terceiro lugar. Então você tem para governador o Cadu de Lula, do PT, e para o Senado a Samanda de Lula, também do PT. Outro dia a gente falava aqui dos bolsonaristas que usam o nome Bolsonaro sem ser parentes do Bolsonaro. No PT também tem. Cadu de Lula e Samanda de Lula tentando alavancar as candidaturas, colando, né, o seu nome ao nome do presidente, que é muito popular também no Rio Grande do Norte. Bom, eu estava falando aqui que o André Mendonça favorece os bolsonaristas porque ele guardou na gaveta a investigação sobre o escândalo do Dark Horse e do dinheiro do banqueiro bandido Daniel Vorcaro para a família Bolsonaro. E a imprensa brasileira estava poupando o Flávio Bolsonaro. 100 dias, o Flávio Bolsonaro não explicou nada, como é que ele usou o dinheiro e tal. O ICL ficou aqui, ó, martelando. Paulo Motorim fez novas reportagens, a gente trouxe de novo ao ar, todos os nossos comentaristas batendo, martelando. Por que ninguém cobra o Flávio Bolsonaro? Parece que deu certo. Agora, nas coletivas, começaram a cobrar. Apareceu ontem um repórter para perguntar para o Flávio Bolsonaro, de um jornal aí tradicional. E aí, o que o Flávio resolveu falar? Veja bem, eu não tenho o que explicar sobre isso. A resposta dele não surpreendeu muita gente, né, Laura? Ele se saiu com o velho jargão assim de botar a culpa no PT. Mas explica pra gente, pelo menos teve repórter cobrando. Cadê o dinheiro, Flávio Bolsonaro? Rodrigo, Flávio Bolsonaro mandou aquele famoso e o PT e o Lula e fica tentando desviar da situação, né? O candidato à presidência da República pelo Partido Liberal participou ontem de uma reunião quinzenal da diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, mais conhecido como Fiesp, que é presidida pelo bolsonarista Paulo Scaff. E aí, na saída do evento, o Flávio foi questionado por jornalistas sobre o caso Dark Horse e ele respondeu o seguinte, abre aspas, olha só, vocês vão parar no tempo? Vocês querem insistir com relação de fundo privado que não tem contrapartida pública de nada? Hoje o governo Lula que deve explicações. Vão cobrar explicações dele. Rodrigo, vale lembrar que a cobrança acontece 3 meses depois do Flávio ter afirmado que ia divulgar um relatório com informações sobre a origem e a utilização do dinheiro repassado pelo Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse, mas, como sempre, a saída do Flávio foi culpar os outros, né? E desviar o nome dele do assunto. Ele usou essa expressão, vocês vão parar no tempo? Como assim? Aí ele quer dizer assim, isso aí já foi. Foi para quem? Porque outro dia ele falou, isso é página virada. Não é página virada, viu, Flávio? Vai voltar ao assunto, porque você não explicou. E tem que ser cobrado mesmo. Vai cobrar do Lula. Mas como assim? O Lula, o governo dele, melhor dizendo, é que liquidou o Banco Master. O Banco Master só existe porque o governo do Bolsonaro, o Banco Central do Bolsonaro, permitiu que ele aprontasse, cometesse a maior fraude no sistema financeiro da história. E aí vem o Flávio Bolsonaro que pegou dinheiro do banqueiro bandido e dizer, perguntem para o Lula. Não, vamos perguntar para o Flávio, de novo e de novo. Ele vai ter que ser perguntado e vai ter que ser cobrado sobre isso. É impressionante a cara de pau desse sujeito que tem mansão sem explicar como pagou, que fez rachadinha e que agora não quer explicar os 60 milhões recebidos do banqueiro bandido. Impressionante. A ausência confirmada, o senador Flávio Bolsonaro desembarcou hoje em Alagoas para a primeira viagem ao Nordeste desde o início da campanha. Só que tem um detalhe, hein? Flávio não vai contar com a presença de 2 das principais lideranças de Alagoas. O candidato ao governo JHC, que é do PSDB, e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que disputa o Senado. Os dois não devem participar dos compromissos de Flávio em Alagoas, nem em Maceió, nem em Arapiraca, que são as 2 cidades que ele vai percorrer. Flávio já declarou apoio ao JHC, porque o JHC é o candidato da direita em Alagoas, com o apoio do Flávio, e o candidato do Lula é o Renan Filho, né? O Flávio é aquela história, né? Ele apoia candidatos, só que os candidatos não apoiam ele. O JHC não quer aparecer, mas de jeito nenhum do lado do Flávio, porque senão tira voto. Aí a gente está vendo imagens, porque o Flávio visitou João Pessoa antes de começar a campanha, e cometeu esse ato aí bizarro de botar, não combina com ele, né? Mas ele botou ali o chapéu
o traje de vaqueiro para dizer que tem alguma identidade com o Nordeste, não tem nenhuma, fica feio demais, né? É o Flávio Bolsonaro que vai tomar uma surra no Nordeste mais uma vez nas urnas. Outro candidato da direita, o Romeu Zema, vai ter que se ver com a justiça, mas só depois das eleições. O STJ vai deixar para o fim do ano a análise de uma denúncia apresentada pela PGR contra o candidato do Partido Novo. A denúncia, se for aceita, pode tornar o Zema réu por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do STF. Para quem não se lembra, o Zema publicou um vídeo em que o ministro do Supremo era retratado como um fantoche no caso Master. Laura tem mais detalhes sobre esse episódio, Laura. Rodrigo, só para contextualizar melhor essa história, esse vídeo postado pelo Zema criticava uma decisão do Gilmar Mendes que suspendeu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Meredith, que é aquela empresa ligada à família do ministro Dias Toffoli e que está envolvida nesse rolo do Master. E aí na gravação do vídeo, que foi intitulado de Os Intocáveis, o fantoche do Gilmar Mendes diz o seguinte para o boneco do Toffoli por telefone: relaxa, eu anulo a decisão da CPI. Quais as palavras mágicas? Desvio de finalidade e abuso de poder. Bom, e por que esperar passar as eleições para realizar esse julgamento, Rodrigo? O que acontece é que o Superior Tribunal de Justiça quer evitar entrar em holofotes da disputa eleitoral e, além disso, a avaliação dos ministros é de que o Zema pode tentar usar essa história para faturar politicamente, inclusive atacando o judiciário, Rodrigo. Tá difícil, né, Olavo? Tá difícil para ele faturar politicamente. Ele foi ontem ao Jornal Nacional e deu uma entrevista bizarra também, cometeu um ato falho, diz assim: eu tenho políticas contra as mulheres, disse o Zema na entrevista tradicional ali para a bancada do Jornal Nacional. Essa semana e a próxima, vários candidatos a presidente vão estar no Jornal Nacional. O Zema começou mal e vai terminar mal, né? Vai ficar devendo voto no final da eleição. A nova moda do momento, parente como suplente, até rima. Mas não é uma solução, pelo menos para o eleitor, é solução para quem é candidato. Parente como suplente. Candidatos bolsonaristas e do Centrão estão colocando os próprios familiares como suplentes para o Senado. A ideia é preservar os mandatos quando o sujeito sai depois para virar ministro, secretário e tal, e larga um parente lá tomando conta do mandato, como se fosse algo privado. É uma coisa horrorosa, né? Os parentes desses candidatos podem virar senadores sem voto. A Laura traz detalhes para a gente. Rodrigo, olha só, o que acontece é que, diferentemente da Câmara dos Deputados, onde os suplentes são escolhidos por ordem da lista dos mais votados do partido ou da federação, no Senado, os suplentes, eles não recebem votos. Eles são escolhidos pelo próprio candidato. Então, adivinha quem é que está usando e abusando dessa estratégia? Bom, os bolsonaristas, né? Porque a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que está candidata aí ao Senado, ela colocou o irmão dela, o Diego Torres, como primeiro suplente da candidatura pelo Senado no DF. O Diego, ele é articulador político da Michele e ele foi assessor especial do governo do Tarcísio aqui em São Paulo. A companheira de chapa da Michele, a Bia Kicis, ela também foi na mesma onda aí da ex-primeira-dama. A Bia Kicis, ela também concorre ao Senado pelo Distrito Federal e indicou o filho Samuel para o posto. Só que o Samuel, ele tem 39 anos, é engenheiro e nunca participou de nenhuma disputa eleitoral, Rodrigo. Laura, então, tanto a Michele colocou o irmão de suplente, e a Bia Kicis colocou o filho para tomar conta do mandato se elas tiverem que sair para ocupar algum cargo. Impressionante essa tradição oligárquica, né, da política brasileira. Rapidinho aqui, uma chapa inteira envolvida em escândalos. A Polícia Federal investiga Leonardo Avalanche, que belo nome, né? Vice de Paulo Marçal na candidatura à presidência em 2026. É uma avalanche de denúncias. A chapa foi impugnada pela Justiça Eleitoral, a candidatura, aliás, mas o Avalanche, além do Marçal, o Avalanche que está aí do lado, o Avalanche é esse outro aqui, ó, também é suspeito de ter desviado R$750 mil do fundo eleitoral do partido durante a corrida municipal de 2024, quando ele também foi vice do Marçal para a Prefeitura de São Paulo. Pegaram o dinheiro da campanha, botaram no escritório de advocacia, que depois teria repassado para a gente, ligada ao Leonardo Avalanche, uma avalanche de denúncias contra Marçal e o companheiro dele de chapa, que é também presidente do partido. Laura, o ICL Urgente vai terminando por aqui, mas a gente tem ainda a nossa enquete, né? Sim, Rodrigo. No começo do programa, a gente perguntou na nossa enquete do YouTube se a PEC do fim da escala 6x1 vai sair, né? Vai ser votada antes das eleições. E o resultado a gente está vendo aí na tela. O pessoal falou que sim, o Alcolumbre vai ceder com 46% dos votos. A galera tá otimista, Rodrigo. Estão otimistas e confiantes na capacidade do Lula de Alcolumbre. Põe para votar, Alcolumbre.
a reunião que acontece amanhã, né? Laura, Valeu, Rodrigo. amanhã a gente se vê. Obrigado. Até. Pessoal, vem aí o N2, mas eu queria deixar aqui um recado. Todo ano tem muita turbulência no mercado financeiro, mas esse ano tem mais, né? Por causa da eleição e da interferência do Trump, tarifaço, etc. Então, investir é para todos, aprenda a investir ainda em 2026, mesmo na turbulência eleitoral, garanta sua vaga na aula que o Eduardo Moreira vai trazer amanhã não, quinta-feira, dia 27, 8 horas da noite. Você se inscreve em iclurgente.com.br, iclurgente.com.br ou pelo QR Code, se inscreva e você faz parte desse momento para aprender a defender o seu dinheiro, o seu patrimônio, mesmo no meio das turbulências de um ano eleitoral. O ICL Urgente fica por aqui, vem aí o N2 com a Gabi Varela, com o Pedro Costa, com a Heloísa Vilela, que eu vi ali também na nossa redação e vai estar por aqui no N2. A gente volta amanhã com o ICL Urgente. Valeu!